A graça e a paz do Senhor Jesus. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais um pouquinho? Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. No primeiro livro de Crônicas. Capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 9 e 10. Quem achou diz amém? E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, te agradeço. Esta é a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos fale, Pai, com poder, com autoridade, nos nossos corações. Ministra em nós, Deus, a tua vontade. Faz a tua vontade. Opera o desejo do Senhor, Pai. A vontade plena do Senhor, que é perfeita. Pai, eu me entrego ao Senhor aqui, eu peço que o Senhor me use, Pai, do jeito que o Senhor quiser, que a palavra do Senhor possa cravar em nossos corações. Pai, eu me humilho diante de Ti, reconheço total dependência de Ti. Somos dependentes do Senhor e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Os irmãos não reparam muito que hoje eu estou um pouco rouco. Essa semana eu peguei uma infecção de garganta, perdi a voz, parecia um rádio chiado falando. Não estava nem mandando mensagem de áudio pelo WhatsApp, vocês vão saber, ter ideia. Mas Deus é bom, Deus me dê graça, que hoje eu tenho bastante coisa para falar aqui. Deus é muito bom. Quando a gente pensa em fim, é natural a gente pensar no decorrer, no fim de alguma coisa. No decorrer, em como foi e como era. Quando algo acaba. Chegou o fim de semana, por exemplo. Aí a gente pensa, como que a semana foi? Será que passou rápido? Foi corrido? Uau, essa semana foi cansativa. Quando chega o fim do mês, a gente também começa a fazer um retrospecto de como que foi o mês. Poxa, esse mês passou rápido, passou voando. Gastei muito, paguei tanta conta, ou trabalhei muito, ou pouco naquele mês. O quanto que a gente produziu, uau, esse mês eu produzi muito. Ou eu procrastinei muito, literalmente o empurrei com a barriga, deixei para o outro mês, sempre para outra semana. E fazer esse retrospecto, sempre no fim de alguma coisa, é uma tendência natural humana. Isso já é milenar. Antes dos dias da semana se chamarem como são chamados, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Antes dos meses possuírem também as suas conotações. Um exemplo, um mês que começa com 7, setembro, é o mês 9. Um mês que começa com 8, outubro, é o mês 10. Um mês que começa com 9, é o mês 11, novembro. E o mês que começa, o mês que nós estamos, começa com 10, dezembro, 10. É o mês 12. Então, muito antes dessas conotações existirem, essas mudanças, depois você pesquisa aí, fica a pulguinha atrás da orelha aí. Depois você olha, por que teve essas mudanças. Antes de tudo isso haver, nós já separávamos, nós, a humanidade, os tempos por ciclos.
primavera, solstícios de inverno, de verão, estações do ano, estações lunares e coisas assim. O ser humano sempre mediu, sempre chega o fim de um ciclo e ele avalia o que ficou para trás. Esse ano, por exemplo, ele foi o último ano de trabalho para algumas pessoas, porque se aposentaram. E aí, quando chega a aposentadoria, aí começa a pensar, né? Começa a vir os pensamentos, será que eu trabalhei suficientemente? Será que eu trabalhei demais? Ou eu poderia ter aproveitado mais e minha saúde ficou debilitada para aproveitar a minha aposentadoria? Eu escolhi a profissão correta para me aposentar? Começa-se as avaliações, pensa-se no lá atrás e o daqui para frente. Esse ano foi o fim do ensino médio para algumas pessoas, para minha filha, por exemplo. O que leva a pensar na vida de antigamente, poxa vida, acabou. Aquelas pessoas que eu via todo dia, não vou ver mais todo dia. Será que eu vou rever os meus colegas, os meus amigos, as minhas amizades? Será que um dia poderemos trabalhar juntos? Como que vai ser agora? E a faculdade? Acabou a vida infantil, agora estou entrando na fase adulta, início de tudo. E agora, como que vai ser? Começa-se avaliações. Eu estou pronto ou eu não estou pronto? Como está a minha vida hoje? E aí a gente vai pensando. E hoje é apenas, não é apenas o último domingo do ano. Aliás, do mês. Hoje é o último domingo do ano. É o último domingo do mês e é o último domingo do ano. E isso naturalmente nos leva a refletir. Como que foi a minha vida? Como que eu me portei diante de mim mesmo? Como que nós nos portamos diante de nós mesmos no ano de 2025? A gente para e reflete. Não tem como não refletir. Chegou o 13º, alguns já voou, já foi pagando contas, como o pastor estava mencionando aqui, sobre a gente ter um cuidado especial com o nosso dinheiro, comprar as coisas mais à vista, não se endividar. Alguns, de repente, já estão endividados. E a gente começa a pensar, não, 2025 foi difícil, realmente foi, então agora você começa a traçar planos para que 2026 seja um pouco melhor, você melhore um pouco. E aí a gente pensa, profissionalmente, a minha saúde, vai ser ano, eu vou entrar na academia, esse ano vai, é o ano da dieta, né? Tem alguns que fizeram só metade, né? Ele planejou, esse ano eu vou perder 10 quilos, aí, bom, alcancei metade, risco 1, fica só o 0 quilos. Vai limpando, né? Comer saudável, aí risca só o saudável, comeu. Alcancei metade. Não, irmãos, a gente começa a pensar e começa a tomar decisões. De como melhorar. Eu tenho sido um pai ausente, eu quero brincar mais com os meus filhos. Eu preciso me dedicar mais à minha família, à minha esposa, ao meu marido. Esse ano eu não estudei, eu não li nada, não li livro, eu preciso ler. E aí a gente começa a tomar decisões e começa a reavaliar aquilo que a gente tem feito, o que aconteceu em 2025 e o que eu posso fazer de melhor para 2026. É avaliação. Esse é o período de avaliação, de autoexame. Nós começamos a fazer isso e a gente avalia tudo. E tem uma palavra moderna, depois você pode pesquisar mais a respeito, que é uma palavra que foi americanizada, ela foi importada para nós, é gamificação. Escreve gamificação, é gamificação. Vem de gamification. O que é gamificação? Significa mais ou menos assim, que nós estamos envoltos de um sistema que ele utiliza elementos mecânicos e lógicas de jogos. É isso mesmo que você ouviu. Mecânica e lógica de jogos, de videogames, como pontos, níveis, recompensas, rankings. Tudo é ranqueado, tudo é medido, é avaliado o tempo todo. Ou seja, isso dentro de um contexto daquilo que não é jogo, mas é tratado como jogo.
E essa tendência tem penetrado tão forte em nós que a gente acaba aceitando e tratando as coisas assim, inclusive as igrejas. A gente, vou avaliar o culto hoje. De 0 a 10, o culto hoje foi 6. Você começa a gamificar. E se bobear, algumas igrejas colocam lá, tem até notinha, tem igrejas no Google. A nossa igreja está lá, irmãos. Você pode ir lá e dar 5 estrelas. Você pode gamificar. E qual que é o objetivo? Isso acontece com tudo, tá, irmãos? Aplicativos de mobilização, streamings, sistemas de saúde, sistema de educação. O objetivo, segundo as fontes de aplicação, ele serve para quê isso aí? Para aumentar o engajamento, a motivação, o aprendizado, alcançar objetivos específicos de uma forma lúdica e eficaz, transformando as tarefas rotineiras em experiências mais divertidas e interativas. É até bonito, é até legal. Tudo é gamificado. E nós todos nós aqui, inseridos nesse contexto, nós acabamos fazendo a mesma coisa, com tudo. E aí a gente tem ali a opção, ou de dar o joinha, né, o like, agora a gente fala inglês, né, irmãos? A gente não fala joinha, vamos dar o like, ou o dislike. Você diz o que você gostou, o que você não gostou. E aí fica uma pergunta, não precisa responder, mas responda para você. Se você pudesse usar desse recurso, e eu sei que você usa no dia a dia, mas de gamificação aí, e dar entre 1 e 5 estrelas para o seu ano de 2025, quantas estrelas você daria para o seu ano de 2025? Ou joinha, ou dislike? Não tem, né? Meio termo, né? Lá você vê assim, assim. E tem uns que tem dois, né? Amei. Qual seria a nota que você daria para o seu 2025? Agora deixa eu inverter um pouco a pergunta. Vamos modificar um pouquinho. Eu sei que muitos pensaram aí, eu daria 1 estrela. Eu daria 2. O meu 2025, como que se o seu 2025 tivesse que fazer alguma coisa por você. Olha só, vamos mudar um pouquinho. Se você pudesse, se avaliar, se você fosse colocado num ranking, onde você pudesse ser pontuado, no ano de 2025, quantas estrelas você daria a você mesmo? Quantas estrelas a sua família daria para você? Quantas estrelas a sua igreja daria para você? Seja honesto. Olhe para você, se examine. Nesse instante. E agora, pense na sua vida espiritual. Irmã, Deus abençoe por ter trazido a água. Eu vou precisar muito hoje. Quando chega o fim de ano é natural, como eu acabei de dizer. A gente pensa, mas nas nossas peculiaridades, principalmente físicas e materiais. O meu trabalho, a minha profissão, meu estudo, a minha faculdade, meu MBA que eu não fiz, ou minha faculdade que está trancada. E a gente começa a pensar naquilo que nos apetece, que diz respeito a nós mesmos. É natural. E aí a gente começa a pensar nas brigas de família, eu preciso reconciliar, guerra política, questões financeiras, bem-estar, saúde, etc. E muito etc. nisso. Mas e a nossa vida com Deus? A gente tem pensado na nossa vida com Deus, na sua vida espiritual. Onde passar a nossa eternidade? A minha vida na presença de Deus. O reino de Deus. Como que está a minha vida de oração? Como anda a minha leitura da Bíblia? Como anda o meu conhecimento das Escrituras? O meu comprometimento com a palavra de Deus? Hoje aqui eu quero que a gente avalie isso.
A gente vai falar disso. E aí o que me deu um pouco mais de trabalho essa semana, que foi isso aqui que eu fiz, eu peço um pouco de paciência para os irmãos, mas eu fiz um retrospecto. Como anda a minha vida espiritual? A gente está no fim de dezembro, daqui a alguns dias aí a gente já está gritando Feliz Ano Novo, e 2026 está entrando às portas. Tem mais alguns dias para a gente refletir. E eu fiz um retrospecto de algumas pregações que foram realizadas aqui nessa igreja. Ao longo do ano, foi falado sobre muitos assuntos aqui. Eu não coloquei em ordem cronológica, mas alguns aí de repente vão lembrar. Mas você precisa saber que isso foi falado aqui. Eu não peguei os sermões de quinta-feira, embora as quintas-feiras tenham sido uma bênção. O professor Marconi falando sobre o livro de Eclesiastes aqui, de forma sensacional. Tem sido falado aqui sobre oração e outros assuntos. Mas ao longo do ano aqui, nos cultos dominicais, foi falado de uma fé limitada, sobre fé fraca, só que verdadeira. Foi falado também sobre graça. Teve um culto onde o pastor Admar, por exemplo, pregou em Marcos capítulo 9. E aí ele falou que a fé do cristão muitas vezes é uma mistura de confiança e dúvida. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E aí a nossa fé, ela, muitas vezes é deficitária. E ele ali pegou aquele momento que aquele homem diz assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí ele disse a seguinte frase: Deus não opera milagres baseado no tamanho da nossa fé, mas na fidelidade e na graça de Cristo. Essa frase foi falada aqui nesse púlpito. Estou repetindo, mas já foi falada aqui nesse púlpito. O pastor Jader, que pregou muito, por exemplo, em Filipenses, muito. Ele falou que salvação é um dom gratuito, que exige uma fé prática, visível, com santidade e serviço, como fruto da graça, onde Deus que opera tanto querer quanto realizar. E olha a frase dele, ele disse assim: somos chamados para ser sal, não para sermos vistos, mas para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. E na ilustração ele até acrescentou, ele falou assim: o sal, ele tem que temperar. E ele está lá, quando a comida está temperadinha, ninguém fala do sal. As pessoas falam da comida, e elas gostam da comida. Mas tira o sal de lá, todo mundo sente falta. Ele usou essa analogia. O professor Marconi pregou em Mateus 1, do 1 ao 16. Ele falou que a graça, ela inclui improváveis. Falou de Tamar, Raabe e Ruth, as 3 mulheres desprezadas pela sociedade. Ele falou que a misericórdia redime histórias rejeitadas. Foi tremendo. Foi falado também muito sobre humildade e serviço. O pastor Jader falou que a humildade de Cristo foi escolher, renunciar direitos divinos para servir. E aí, em conotação a isso, em outra feita, pastor Admar, João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele disse: se você ama o seu lugar aqui na frente, você é idólatra. Ame Cristo acima de todas as coisas. É você desprezar a sua posição e colocar o seu amor a Cristo em primeiro lugar. Irmãos, isso é uma retrospectiva. Temos que nos lembrar do que foi falado aqui. E isso tem que nos impactar. Ainda na mesma perspectiva, o pastor Jader, falando sobre murmuração, ele falou sobre as filhas do orgulho, e aí ele disse o seguinte: a murmuração cega a pessoa, ela só enxerga defeito, incentivando a gente a olhar as coisas boas também. Foi falado muito também sobre arrependimento, confissão. Esses dias, acho que até mais recente, o pastor Admar pregou em Isaías 64, falando que o pecado, ele torna a nossa justiça em trapos de imundícia diante de Deus. Só que Deus é o oleiro, e para os que esperam, e que o avivamento vem da presença que vem dos céus. Olha que palavras sensacionais, irmãos.
E aí depois veio o pastor Leonardo falando no Salmo capítulo 6. Ele fala sobre confissão de pecados. Ele fala que a confissão de pecados evita enfermidades espirituais. Ele falou que a misericórdia de Deus transforma a culpa em perdão pelo sacrifício de Cristo. E uma frase que ele disse foi até cômica, ele disse o seguinte: depois de Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Porque incomoda, né? O Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. E aí no culto de ceia, por exemplo, sobre arrependimento, o pastor Admar trouxe uma visão multidirecional. Ele falou o seguinte: olhe para trás e você vê o sacrifício da cruz. Depois ele disse: olhe para dentro e você faz o exame de si mesmo. Olhe ao redor, comunhão com a igreja. Olhe à frente, o futuro, a volta de Jesus. Isso num culto de ceia, irmãos. Que a gente medita na palavra do Senhor, que a gente tenha a comunhão do corpo de Cristo até que Ele venha. E aí ele conclamou o seguinte: arrependimento não é tristeza passageira, é mudança de direção. E ainda sobre a ceia, o pastor João pregando em João capítulo 6, que Jesus é o pão da vida. Ele falou assim: se você se alimentar demais de Jesus, você não vai adoecer. Pode olhar, olha lá nos cultos que estão gravados. Essas frases, essas palavras estão lá. A palavra de Deus pregada para nós. Foi falado também sobre identidade em Cristo. Pastor Rodrigo, em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, ele falou que o cristão, ele é a habitação de Deus em uma cultura idólatra. O cristão é a habitação de Deus diante de uma cultura idólatra. E aí ele falou que viver em santidade, nós temos que carregar a presença de Deus em nós. Que responsabilidade. E aí uma frase que o Rodrigo falou, o pastor Rodrigo: o momento mais importante do culto é o final dele, quando você vai viver consciente de que carrega a presença de Deus. Que é onde você recebe a palavra e agora você vai cumprir essa palavra. Foi isso que ele quis dizer. E aí o pastor João também enfatizou, pregando muito em João. Foi até difícil, né? João pregando em João. Pregou muito também no Evangelho de João, principalmente capítulo 1. Ele falando ali sobre Filipe e Natanael. Ele disse o seguinte: o que nos torna valorosos é o que age através de nós. O Evangelho procura apresentar quem Jesus é e não de onde Jesus vem. Quem Jesus é? O Filho de Deus. E aí o pastor Admar enfatizou lá em Mateus 16, 13 ao 20, que a igreja é de Cristo. Ele é que pagou o preço. E é isso que define a nossa identidade como igreja. Foi falado muito sobre identidade. E ainda assim, aqui o pastor João, dentro desse contexto identitário, sem rodeios, sem firulas, ele falou ali sobre a revelação de Jesus. Ele falou que Jesus, ele revela o Pai, onde Jesus revela o problema espiritual central da humanidade, que é a separação entre o homem e Deus, o pecado. Jesus vem e expõe isso. E aí ele diz a seguinte frase: Jesus não veio para resolver os problemas do mundo. Ele veio para resolver o seu problema com Deus. Foi pregado aqui. Pastor Rodrigo, em Gênesis 1 e 2, sobre os mandatos espirituais. Os mandatos espiritual, social e cultural. Mandatos. Ó as palavras, hein? Peguei lá, hein? Corrompidos pela queda. Ele falou sobre a restauração em Cristo para a sua glória em todas as esferas. Tudo que está abaixo de Cristo, ele falou sobre a restauração de todas as coisas. Isso é remissão, irmãos. E aí depois foi falado muito sobre oração e refúgio. Aí a gente tem uma sequência de pregações do pastor Leonardo, por exemplo, nos Salmos, onde ele falou muito sobre isso. Falou sobre o clamor confiante em angústia, que traz alívio. Ele falou que traz paz, quando você ora, busca Deus, você tem paz e sono, e que a justiça de Deus, ela supera as riquezas. Foi falado também que a oração deve ser um diálogo sincero,
até mesmo nas angústias cotidianas. E aí ele fala o seguinte: a oração devocional, quando fundamentada na natureza e no caráter de Deus, nos leva a confiar ainda mais na sua justiça e nas suas respostas. E ainda sobre oração, ele falando sobre calúnia, quando você é caluniado, quando você é injustiçado, quando alguém fala mal de você de forma injusta, que não é verdade. Lá no Salmo 7, ele diz assim, que refugiar-se em Deus não é fugir da briga, mas é descansar em Deus antes de agir. Olha que profundo o que esses homens falaram aqui para nós ao longo dos anos, ao longo deste ano. Espero e ao longo dos anos continuem falando para nós. Em nome de Jesus. Foi falado sobre missão, evangelho verdadeiro. Olha, evangelho verdadeiro. Porque existe um falso evangelho aí. Em Mateus 28, 18 ao 20, o pastor Leonardo, ele falou para não brincar de ser crente, não brinque de fazer missão. Ali no mês da reforma, falando o que aconteceu. E aí o professor Marconi, certa feita, sobre o evangelho verdadeiro, ele pregou em Romanos 1,16. E aí ele falou contra o evangelho coach, esse evangelho terapêutico que massageia o seu ego. E aí ele disse a seguinte frase aqui nesse púlpito, ele fala assim: o evangelho, segundo as escrituras, não está preocupado em te agradar, ele está preocupado em te transformar. Pastor João Batista, ainda em João capítulo 1, sobre a deidade eterna de Cristo, como o evangelho verdadeiro, ele afirmou o seguinte: não basta crer, preciso crer segundo as escrituras. Não é só acreditar, eu tenho que acreditar de acordo com a palavra de Deus. E outra afirmação dele foi: Jesus não é, pastor João Batista, Jesus não é o gênio da lâmpada. Ele veio me dar algo que o mundo não pode dar: a salvação, a vida eterna. E aí, por fim dessa parte aqui de evangelho verdadeiro, o pastor Jader, ele faz a distinção de fé genuína e fé vazia. E aí ele diz o seguinte, que o que distingue, ele faz uma pergunta, né, até um pouco desconfortante: o que distingue a nossa fé da fé dos demônios? E aí ele diz assim: eles reconhecem que Jesus é o Senhor, mas eles não têm prazer nisso. E nós temos prazer no senhorio de Jesus? E por fim, tivemos várias outras ministrações aqui, Dia dos Pais, onde foi falado sobre o risco de você terceirizar a responsabilidade do ensino dos filhos. Foi falado isso aqui. E agora, recentemente, o Natal, onde duas frases: pastor Jader, o Natal é a resposta de Deus para a maior necessidade do homem, a salvação. E depois o pastor Admar, à noite: o Natal só faz sentido se for comemorado à sombra da cruz. Cristo nasceu para morrer no nosso lugar. Irmãos, depois desse retrospecto, eu falei aqui o que foi pregado praticamente ao longo do ano. Depois desse retrospecto aqui, a pergunta que fica ou ficou esse fim de ano é ou foi, é o que você fez, ou o que você vai fazer da sua vida depois dessas mensagens. O que você tem feito com essa exposição do evangelho que você tem sido apresentado a você? O que nós temos feito com as mensagens que têm sido pregadas aqui? A gente tem conhecimento que em alguns países onde a igreja é perseguida, eles almejam ter palavras como essas, pregadas aqui no nosso púlpito. O que nós vamos fazer? Eu estou preocupado com profissão, eu estou preocupado agora, como que vai ser, eu reformo a casa. Não estou dizendo que você não deve pensar nessas coisas, mas eu estou levando a nós termos uma reflexão de tudo que foi falado aqui, de tudo que tem. Nós acreditamos que Deus fala por meio da palavra, amém?
Então, se Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, tem falado aqui nesse púlpito, eu preciso refletir o que eu tenho feito com tudo aquilo que Deus tem falado para mim. Qual vai ser a minha atitude daqui para frente? Como será o meu 2026? Eu preciso me atentar àquilo que Deus está falando. E Deus sempre nos chama ao arrependimento, nos exorta, nos fortalece, nos confronta, nos conforta, nos consola. E isso é digno de nota, irmãos. Anota, pega no caderninho, ao longo do ano, toma essa decisão em 2026, eu vou anotar tudo aquilo que Deus está falando. Eu preciso anotar, porque eu preciso conferir, eu preciso usar isso como uma bússola na minha vida, para tomar decisões, para tomar direções. Já dizia o profeta, o povo se perde porque lhe falta o conhecimento, o entendimento. E o entendimento às vezes passa voando, né, irmãos? É bonito, é agradável, os irmãos escutam aqui, beleza. Daquela porta para fora, a vida que segue. É filho chorando, é almoço para cuidar, é tantas outras coisas, é o dia a dia, é o cotidiano. E a palavra de Deus. Vamos guardar, vamos reter. Amém? O versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo o seguinte: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O que você vai fazer? Coloca seu nome aqui! Porque Jabes invocou o Deus de Israel, porque João invocou o Deus de Israel, porque José Garcia invocou o Deus de Israel, porque Ana invocou o nome do Deus de Israel. Coloca seu nome aqui. Seja você a pessoa que invoca o Deus de Israel em nome de Jesus. É justamente aqui que o nosso tema dessa manhã se conecta com tudo. Num mundo em que cada um escolhe o seu alvo, é final de ano, o que eu vou fazer em 2026? Sucesso, segurança, reconhecimento, poder, promoção. E a Bíblia nos apresenta quase que de surpresa, no meio de uma longa lista de nomes, um homem que decidiu mirar a vida exatamente nesse Deus que ama, que governa e ouve. O nome desse cara é Jabes, que decidiu orar. Seja você a pessoa que ora. Jabes significa dor, aflição. E ele não se importa com isso. Ele ora ao Deus de Israel. E a história dele ficou registrada não por causa das conquistas humanas, porque Jabes fez isso ou aquilo outro, não. Mas nem por um grande currículo, porque a gente não ouve muito mais. Não tem mais nada de Jabes aqui. Mas sim por causa da oração que ele fez. E o primeiro detalhe importante aqui é que essa oração ela interrompe uma lista longa de genealogias. Irmãos, vamos ser honestos? Vamos ser honestos. Tá, vamos lá, vamos ser honestos. Tem hora que é muito chato quando você está ali naquele programa de leitura da Bíblia, né? Vai ler anualmente, e aí você cai lá já, 1 Crônicas, capítulo 1. Irmãos, são 8 capítulos só de nome. Fulano gerou Cicrano, Deltrano, aí vai lá de Adão, aí chega em Abraão, os filhos de Abraão, aí chega em Jacó, os filhos de Jacó, as tribos, e aí começa a falar de todo mundo. Fulano gerou Cicrano, Deltrano, e aí vai passando de pai para filho, neto, bisneto, e vai longe. 8 capítulos. E o capítulo 9 é sobre aqueles que vieram do cativeiro. É só nome. E aí, de repente, olha só, dentro da lógica, é uma lógica, irmãos. Tem que estar aqui. Isso aqui é registro histórico para o povo de Israel, o povo judeu. Só que você está dentro de uma lógica, lendo ali sobre
genealogia, quem que gerou quem, aí depois veio esse, veio aquele, a tribo tal, e aí vai, de repente, pá! Para tudo. Aí entra o versículo 9. E aí, de repente, do nada, a genealogia é cortada. Para de falar de genealogia. E aí fala o seguinte, que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Que a mãe dele deu o nome dele porque ela sentiu muitas dores. E aí diz aqui que ele invocou, ele orou ao Deus de Israel. E ele fez 4 pedidos para ele. E ele foi ouvido. Beleza, acabou. Aí continua a genealogia. Vamos embora de novo. Olha que estranho. Parece até que é um erro, né? Como que isso cai aqui do nada, de paraquedas? Capítulos inteiros. Spurgeon, ele diz o seguinte, e ele fala com precisão, ele diz assim, sabemos muito pouco sobre Jabes, exceto que ele orou. Uma frase simples e poderosa, que ensina que o legado verdadeiro de uma vida não é o tamanho de seu nome na genealogia, mas é a qualidade da sua comunhão com Deus. E isso já é suficiente para mostrar qual que era o alvo do coração dele. E isso nos ensina uma coisa crucial, irmãos. Nós não somos somente números para Deus. De repente lá, no seu crachá da empresa, você é um número, tem um número lá. Para o IBGE, de repente você é um número também. Para a gamificação que nós falamos, você é só mais um número, que dá uma estrela, 2, 3, 4, 5, ou um like, ou um dislike. Só mais um número. Mas para Deus não. Para Deus você é alguém importante. Eu fico imaginando, tipo uma cerimônia formal, né? Aqui, por exemplo, é mais formalizado, estamos aqui. E aí é que eu estou pregando a palavra de Deus, seguindo uma lógica, uma sequência do sermão, começo, introdução, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto. E consideração final, aí depois a gente ora, tem uma lógica do culto, da pregação, os louvores, o momento do ofertório. E ali nós estamos trabalhando nisso, seguindo um roteiro. Há uma sequência daquilo que é feito aqui. E aí, de repente, no meio dessa sequência, no meio dessa formalidade, acontece uma situação. Sei lá, um dos meus filhos, meu filho pequenininho, de repente vem, sobe aqui, ele é autista. Então isso seria um pouco raro de acontecer. Mas de repente ele viesse, subisse aqui, me agarrasse, me desse um abraço. Ele ia interromper a palavra. Aquilo era algo realmente muito importante do que ele fez? Para mim é. A igreja de repente até fazia assim, ó, que bonitinho. Eu ia abraçá-lo, não ia desprezá-lo. Eu iria abraçá-lo, depois voltaria para o momento. Foi tipo isso aqui que aconteceu. Começa a genealogia, começa os escritos pela palavra de Deus, os registros importantes, e de repente para e fala de Jabes, um homem que orou. Ele interrompe a genealogia, ele interrompe uma linha lógica, e aí ele vem com uma coisa totalmente diferente, e fala que ele orou. É isso que acontece. Mas o que ele pediu? Vamos olhar rapidinho aqui. Eu sei que o tempo urge. Primeiro ele fala, se me abençoares muitíssimo. Jabes, ele não pede uma bênção pequena. Ele pede abundância. A palavra hebraica aqui é barak, para bênção. E rave, para muito, amplamente. Ele clama por bênção abundante, ou seja, de uma forma superlativa, ele exagera. Se me abençoares muitíssimo. Olha só que tremendo. E a questão aqui, que é importante, é qual que é o fundamento da bênção. Para Jabes, a bênção vem de Deus. E não da sua própria capacidade. Ele não diz assim, se eu trabalhar muito, ou se eu for esperto em 2026, então tudo vai ocorrer bem. Não, ele clama, e aí eu vou falar aqui em algumas traduções, na linguagem de hoje, ó Deus, abençoa-me, ó Deus. Ah, como seria bom se me abençoasses. Na tradução brasileira, oxalá
que me abençoes. Quem dera que me abençoes. Naara, ó, tomara que me abençoes. Naarque, se me abençoares muitíssimo. O ponto aqui é Deus. Se Deus me abençoar. Isso é submissão, irmãos. É reconhecer que tudo depende da vontade soberana de Deus. Se trata de Deus, unicamente de Deus, abençoar o nosso ano de 2026. O pastor cita muitos provérbios aqui, falando que o coração do homem faz planos, mas é Deus que determina. É Ele que dá o veredito final, amém? Vamos fazer, vamos planejar, amém? E Jabes, ele quer que amplie os seus termos. Ele pede a amplitude dos seus termos, o aumento de suas terras. Ele quer expansão. Ele quer que suas fronteiras sejam alargadas. E isso pode ser literal, irmãos. Pode. Mais terra, mais bens. Ou pode ser espiritual também. Isso não é ganância. É um desejo legítimo de crescimento. Aqui a igreja, nós não estamos crescendo. Nós estamos construindo aqui a salinha das crianças, as salas lá em cima, está tudo ampliando. É um desejo legítimo. Não é errado você querer crescer na vida. E Jabes, ele pede isso. Mas note uma coisa. Ele não toma a terra por força. Ele pede para que Deus a amplie. Eu quero uma promoção. Aí começa a agir, começa a se aparecer, começa a puxar tapete do outro. Não é pela força. É Deus. Eu vi uma frase, alguns anos atrás, que eu achei sensacional e eu tenho buscado isso de Deus. Deus é o nosso patrão. Não importa onde você trabalhe. Deus é o seu patrão. É Ele que nos promove, é Ele que nos dá ou não nos dá. É Ele quem nos atende ou não atende. É Deus. A gente tem que nós precisamos estar conscientes disso. Há uma diferença muito grande entre a ambição carnal e a oração confiante. E aí o terceiro pedido, que a tua mão esteja comigo. A mão de Deus é símbolo de proteção, irmãos. Símbolo de presença, de guia, de poder. E Jabes, ele reconhece que não importa o tamanho do seu território, sem a presença de Deus, ele está perdido. Que a tua mão esteja comigo. Irmãos, ter a bênção de Deus sem a presença é a mesma coisa de você querer o céu sem Deus. Um paraíso sem Jesus. Jabes sabia disso, que a tua mão esteja comigo. E olha só que interessante, a mão de Deus não é só símbolo de proteção e de presença, é símbolo de castigo também e de juízo. Oh, que a tua mão esteja sobre nós, Senhor, para nos puxar a orelha se necessário, para nos orientar, para nos bater de vez em quando e nos colocar no caminho, nos eixos. A bênção sem a presença de Deus não é bênção. Tem gente que já atribuiu, está tão fixado na mente, por causa das falsas teologias, de que bênção é um carro novo, de que bênção é receber mais, de que bênção é comprar um sítio. Essas coisas não são bênção sem a presença de Deus. Qual é o fundamento da bênção? Uma coisa que eu vou dizer aqui, isso já é tema para outro sermão, mas até hoje, a raça humana vem tentado comer da árvore da vida, em seu estado pecaminoso. Por isso que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Depois que eles comeram do fruto proibido, para que eles não comessem da árvore da vida. Mas até hoje a raça humana tem buscado a árvore da vida. A bênção sem Deus.
E Spurgeon, ele coloca isso de uma forma profunda. Ele fala assim: a mão de Deus conosco nos ajuda. A mão de Deus para nos guiar, proteger, fortalecer e para realizar todas as nossas obras em nós e para nós é de fato uma mão suficiente para nós, totalmente suficiente. A presença de Deus é suficiente para nós. E o quarto e último dele fala: que me livres do mal e da aflição. Jabes reconhece uma verdade que a gente não pode ignorar: o mal existe. Existe a tentação, existe a aflição, existe a angústia. Ele não está vivendo, nós não estamos vivendo num conto de fadas. A gente sempre pensa em final feliz, os filmes trazem finais felizes. Mas vamos olhar a nossa vida, irmãos. Vamos ser sinceros. Tem doença, tem câncer, tem pobreza, tem tanta coisa, tanta injustiça. O mal existe. E Jabes, ele está pedindo proteção contra a realidade do sofrimento espiritual e físico. E isso nos remete à oração do Pai Nosso, não é mesmo, irmãos? Ensinada pelo nosso Senhor. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. O que significa abençoado de verdade? Aí a gente chega aqui num ponto onde Spurgeon, ele fala uma coisa genial. Ele diz assim: tudo aquilo que te leva a Deus é uma bênção verdadeira. Quer o fundamento da bênção? O fundamento da bênção é esse: se te leva a Deus, é uma bênção. Bênção não é aquilo que te afortuna, não é aquilo que te apetece, não é aquilo que te interessa. Bênção é tudo o que te leva a Deus. Ele não fala que riqueza é uma bênção. Ele não fala que ter saúde é uma bênção. Ele diz que o que te leva a Deus é bênção verdadeira. E se você enraizar esse conceito, isso muda tudo. Até mesmo a sua visão de cristianismo, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, muda tudo. E aí ele diz uma coisa, eu quero ler esse texto de Spurgeon, ele diz assim: qualquer bênção que venha como resultado do trabalho do Espírito Santo em sua alma é uma bênção. Embora te rebaixe, embora te destrua, embora te mate, é sim uma bênção. Embora o ancinho ou rastelo, grifo meu aqui, porque eu não sabia o que era ancinho, percorra a sua alma e o profundo corte arado em seu próprio coração, embora você esteja mutilado e ferido e deixado para morrer, ainda assim, se o Espírito de Deus o faz, é uma bênção. Se ele te culpar do pecado, da justiça e do juízo, mesmo que até agora você não tenha sido levado até Cristo, é uma bênção. Tudo o que ele fizer, aceite, não fique hesitante, mas ore para que ele continue suas operações abençoadas em sua alma. Qualquer coisa que te levar a Deus, qualquer coisa que te levar a Deus, é de maneira similar uma bênção. Ele está pedindo a bênção de estar sempre, sob todas as circunstâncias, na presença de Deus e alinhado com a sua vontade. Dor, se me aproxima de Deus, é bênção. Enfermidade, se me aproxima de Deus, é bênção. Perda, se me aproxima de Deus, é bênção. Se me descola do mundo e me fixa em Cristo, é bênção. Glória a Deus, irmãos. Vamos louvar a Deus, sim, pelas coisas boas, pelos prazeres que Ele nos permite desfrutar. Isso é maravilhoso. Quem não quer ter um carro bom, um carro novo, uma casa nova, móveis planejados? Quem não quer? Todo mundo quer, e é bom, é gostoso isso, amém? Mas vamos fazer como Jabes.
coloque seu nome aqui. Eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, e eu pedi que a mão dele estivesse comigo. Sim, Senhor, vem com a tua mão, me guia, me corrige, esteja comigo, a tua presença. Eu não quero nada disso, se não for com o Senhor. E a resposta de Deus, o que isso significa? O versículo termina: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus respondeu. Irmãos, olha que coisa tremenda. Ele coloca uma condicionante, né? Se me abençoares. Ou seja, ele entende que Deus pode abençoar. Ele clama, ele vai em quem pode fazer alguma coisa por ele. E ele pede a bênção de Deus, a proteção, que a mão dele esteja sobre ele. E o texto termina para depois poder voltar à genealogia, contando os nomes de novo, até o capítulo 8. Ainda que no meio das genealogias, diz que Deus responde, Deus atendeu o pedido dele. Isso nos leva a crer e a entender que Deus, Ele escuta orações, e Ele não apenas escuta, mas Ele atende. Ele responde. O texto diz, já no começo, que Jabes ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. E o motivo disso foi porque Deus o abençoou muitíssimo. Foi a vontade de Deus abençoá-lo. Ele respondeu de acordo à sua vontade soberana. Não porque Jabes usou uma fórmula mágica. Tá, aí agora vamos lá, vamos fazer uma campanha aqui. 7 sextas-feiras sobre a oração de Jabes. E vamos lá, irmãos, traga ali um visitante. Nós vamos clamar, nós vamos pedir bênção. Nós vamos pedir para que Deus nos abençoe muitíssimo. Para que Ele possa ampliar o nosso território. Para que a mão dEle esteja sobre nós. Um mais outro, 1 mais 2, 1 mais 1 igual a 2. Ok, bênção garantida. Não! Ele não usou uma fórmula mágica. Ele orou de acordo à vontade de Deus. Foi vontade de Deus atendê-lo. Existem algumas interpretações modernas que acabam sugerindo isso como um cheque em branco. Que Deus te dá um cheque em branco e você coloca lá o que você quiser. Tem até alguns cultos de final de ano, onde as pessoas escrevem listas ali e entregam ali diante de Deus, e aí todo mundo faz uma oração, e aí no final até queima, Deus ouviu, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero, e coisas do tipo. Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. E isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Isso é perigoso porque reduz a soberania de Deus a um vending machine. Como se Deus fosse um garçom, uma máquina de vendas, onde você vai lá, peraí, vou pagar aqui, 5 minutos de oração, pedi com fé, coloquei Deus na parede, agora me dá o que é meu de direito. Onde você vai lá, não, quem ora mais, ganha mais, aí você fica ali durante horas ali pedindo. Não é assim que funciona, irmãos. Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Ele não é nosso garçom. Quando você senta numa mesa para ser servido, e aí o garçom está ali atento o tempo todo para ver que quando você faz assim, ele já está lá. Não. Deus é soberano. Nós somos servos. Nós é que somos servos. Ele é o Senhor. O nome de Jesus tem sido usado como palavra mágica. Não, eu vou orar aqui, mas se eu falar no nome de Jesus, então aí sim. E aí a gente vai lá em nome de Jesus. O nome de Jesus não é uma palavra mágica, irmãos. Lá em Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus ele finaliza o sermão da montanha, que ele termina de falar, as multidões ficam maravilhadas com as palavras dele. E o texto diz, porque ele ensinava a elas como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas, eles conheciam as escrituras, eles eram copistas. Eles copiavam as escrituras dia e noite. Glória a Deus pelo povo que preservou as escrituras sagradas, porque quando eles erravam ali a escrita do nome de Deus, eles
Jogavam tudo fora e começava de novo para escrever corretamente. Os escribas eram copistas, corretos, escreviam. Tinham conhecimento do que estava escrito, mas isso não lhes dava autoridade. Conhecer apenas não nos dá autoridade. Eles não tinham identidade de filhos, não eram filhos de Deus. E Jesus, ele deu autoridade ao seu povo. O nome de Jesus não é palavra mágica. Outro perigo, porque ignora a realidade de muitos servos de Deus que oraram e que não receberam a resposta. Estevão orou, foi apedrejado. Paulo pediu 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. O Senhor, o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. Eu aperfeiçoo o meu poder na fraqueza. Deus se negou em ouvir Paulo. O próprio Jesus. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se possível. Era possível, irmão? Sim ou não? Era possível? O Filho de Deus falando com o Pai. Se possível, afasta de mim. Era um pedido aquilo. Entretanto, porém, contudo, mas seja feita conforme a tua vontade. E ele foi moído na cruz pelos nossos pecados. Mas ressuscitou ao 3º dia. Deus é soberano. E a gente não pode ignorar que existem pedidos que são recusados. Deus já me disse vários nãos. Eu tenho muitos nãos de Deus. Mas não vale a pena tentar, né? O bom é estar na presença dEle, irmãos. É tão bom ouvir o não de Deus, sabe por quê? Porque Ele está falando. Porque quer dizer que Ele está ouvindo. E quando você recebe o não, o doído é o silêncio dói mais. O não dói, mas Ele está falando, irmãos. E se Ele disse não para você, é porque Ele te ama. É porque Ele está cuidando de você. E Ele tem planos. Então a gente tem que aprender a orar. Senhor, então me ajuda a orar conforme a Tua vontade. Porque se orar conforme a Tua vontade, então aí é diferente. Amém? Outro motivo do perigo é porque isso coloca a ênfase no homem e não em Deus. Aí a pergunta deixa de ser, o que Deus quer? E aí a gente passa a fazer, aí a pergunta passa a ser, como que eu consigo o que eu quero de Deus? Aí fica antropocêntrico. O homem no centro, eu. Não. É perigoso você interpretar dessa forma, que você pode pedir o que você quiser, porque eu pedi, então Deus veio lá e respondeu. Aí a visão correta disso seria, primeiro, Deus é absolutamente soberano. Então ninguém força Deus. Não existe técnicas de oração. Não existe palavra bonita. Não existe choro. Não existe lágrima. Não existe uma técnica correta para você falar com Deus e Deus te atender. Não. Deus é soberano. Amém? Primeiro ponto. Ele responde se Ele quiser. Nós temos sim que nos quebrantar, sermos honestos, sinceros diante de Deus. E Deus pode simplesmente falar sim, não, espera ou não falar nada. Deus, Ele é soberano. Pronto. Coloca isso no seu coração. Deus é Deus soberano. A resposta vem da vontade de Deus, não da qualidade técnica da nossa oração. Jesus falou muito disso, dos hipócritas que oravam lá em praça pública, falando palavras bonitas como se estivessem sendo ouvidos. Segundo, a oração ela é um privilégio, ela não é um direito. Entenda uma coisa, você não tem direito em você mesmo de orar. Você tem um privilégio que foi conquistado por Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, rasgou-se o véu e o acesso entre você e Deus foi liberado. E hoje você tem o privilégio de falar com Deus. Não é direito. Não é direito. É dever. Temos que orar. Jesus ordena a oração. Paulo ordena a oração. A Bíblia ordena a oração. Mas não é direito.
É um privilégio que nós temos, orar. Terceiro, a verdadeira bênção é comunhão com Deus. Sim, Deus pode dar bênçãos materiais, Ele pode expandir o nosso território, mas a maior bênção é conhecê-lo. Quando você ora, eu tenho certeza que Jabes nunca mais foi o mesmo. Ele falou com Deus e Deus se revela a ele, atendendo as orações dele. Não foi mais a mesma pessoa. A revelação de quem Deus é, a comunhão com Deus. Quando você ora, quando você entra na presença de Deus, você tem esse privilégio de estar na presença de Deus, você pode conhecê-lo melhor. Ó, que bênção maravilhosa, irmãos. Estar perto dele, experimentar a sua presença. Se você ganhar o mundo inteiro, mas perder a comunhão com Deus, você não ganhou nada. Perdeu tudo. Fui promovido, mas não ora mais, não lê a Bíblia, não vai na igreja. Perdeu. Isso não é bênção, eu não vejo isso como bênção. Ai, está abençoado, olha só, está ganhando, olha, mudou, trocou carro, comprou casa, os filhos, ó, estão fazendo medicina, é outro direito. Ó, que bênção. Bênção nada. Se não tem Deus, não tem nada. As frases que às vezes irritam um pouco a gente, uma pessoa fala assim, olha, fulano é tão bonzinho, olha, só trabalhador, honesto, tem o carro dele, tem a casa dele, os filhos estão encaminhados, só falta Jesus. Falta tudo, irmãos. Só falta Jesus. Só? Falta tudo. Falta tudo. Quarto, oração é submissão e não imposição. Jabes, ele não diz, Deus, você tem que me dar. Ele não fala isso. Você tem que me abençoar. Não, ele não diz isso. Ele fala, se me abençoares. Há uma submissão aqui nessa partícula condicional. Se indica condição. Mas tem aqui uma condicional, se me abençoares. Ele entrega a condição para Deus. É Deus que tem o poder do se eu quero fazer ou não quero, se vou fazer ou não vou fazer. Daqui a alguns dias a gente já vai estar encerrando um ano. E vai começar 2026. Muitos alvos foram já estabelecidos, eu acredito. Outros ainda estão sendo encaminhados. Alguns com mira definida, outras não. Cada pessoa escolhe o que quer fazer do seu 2026. Consciente ou não. Empurrando com a barriga, ou definindo metas. E talvez você se lembre, né? Dos alvos que você estabeleceu lá em 2024, como que seria o seu 2025? Alguma coisa que se cumpriu, outra que não, outras que foram abandonadas no caminho. Irmão, mas em nome de Jesus, hoje aqui, nesta manhã, no dia 28/12/2025, na primeira igreja batista do Betânia, nós aqui vamos lembrar de algo fundamental, diante de tantos alvos, de tantos desejos que nós temos no nosso coração. Existe um alvo maior e mais seguro. Antes de qualquer plano que a gente estabeleça, antes de qualquer assinatura que a gente dê, profissional, relacional, financeira, não. Pela graça de Deus, a nossa mira, o nosso alvo é o amor de Deus e a sua presença e compromisso com a sua palavra. Amém? Esse é o nosso desejo. Oremos com confiança. Tenhamos confiança, como lá diz em Hebreus capítulo 4 também. Assim como Jabes orou. Ore conforme a vontade de Deus. Busque a Deus. Peça a presença de Deus acima de tudo. Reconheça o mal e peça proteção. Mas queira sempre que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Isso muda tudo. Se tudo sair dos trilhos, você tem certeza que Deus é soberano e que Ele está guiando a sua vida. Vamos ficar de pé?
Spurgeon, ele conta uma história de um jovem pastor puritano, onde uma mãe procura ele, pedindo oração para o seu filhinho, que estava à beira da morte. Estava à beira da morte. E aí ele pede, aquela mãe pede para aquele jovem pastor orar para que Deus cure seu filho. E aquele pastor vai e ora e pede para que Deus cure. Ele pede para que Deus cure. E no final da oração ele fala: Senhor, contudo, portanto, faça-se conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Para reflexão. Aí aquela mãe ficou um pouco indignada e corrigiu o pastor. Falou: não faça assim, não coloque condição. Peça para que Deus cure, Deus vai te ouvir. E aquele pastor olhou para ela e disse assim: cuidado com a arrogância no seu coração. Deus é soberano. 20 anos depois, aquela mãe estava quase desmaiada de angústia e sofrimento, ajoelhada aos pés de seu filho que foi enforcado como um criminoso. Para reflexão, irmãos. E aí Spurgeon, ele continua ali divagando no sermão dele. Não seria melhor se Deus o tivesse levado? Então tem tanta coisa que a gente não entende, que às vezes a gente é birrento, igual aquele filho birrento: eu quero. E às vezes eu penso que de repente Deus até dá. E aí a gente quebra a cara. Igual aquele filho, né, que pega o garfo e quer enfiar na tomada, e o pai: não. Tem uma hora que ele vai lá e põe, leva o choque. Eu te avisei. Vamos orar segundo a vontade de Deus, irmãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós vimos aqui, Pai, essa manhã, no último domingo do ano, que Jabes, um homem marcado pela dor, ele encontrou, Senhor, em Ti, força e bênção. Pai, nós também viemos diante de Ti, Pai, com os nossos corações aqui, Pai. Talvez machucados, angustiados, com esperança ou dúvidas. Mas nós clamamos por Tua bênção, por Tua provisão, por Tua proteção. E acima de tudo, clamamos por Ti mesmo, pela Tua presença em nossas vidas. Esse é o nosso verdadeiro alvo, Senhor, para 2026. A Tua presença. Possamos reconhecer a Tua soberania e nos submeter à Tua vontade, que é perfeita. Protege-nos do mal, Senhor. Guia-nos e deixe-nos conhecer, Pai, cada vez mais a Ti, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nesse nome, Pai, que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.